dois meninos prodígios, talentosos e cheios de sonhos pela frente. A gente vai te apresentar agora um brasileiro de apenas 17 anos, Sérgio, que ganhou um dos principais concursos de violino do mundo. O Guido começou muito cedo e nunca mais parou. Carol, e o Arthur segue pelo mesmo caminho. Tem apenas 2 anos e meio, está dando os primeiros passos, falando as primeiras palavras, mas já mostra um talento de gente grande. Ele fez o maior sucesso nas redes sociais depois de aparecer em um vídeo em que ele toca violão. Foi uma chuva de likes. O garoto tem ritmo, carisma e, como todo artista nato, adora uma plateia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um talento inegável. Meu pintinho. Um ritmo que contagia. E uma técnica de causar inveja em muita gente grande. Onde tá a paleta? Ah, muito bem. Ele segura muito bem o instrumento musical, ele tem uma coordenação motora excelente também, né? Ele busca inclusive o posicionamento dos dedos. Esse é o Arthur, um gauchinho de apenas 2 anos e 6 meses que encantou o Brasil depois de aparecer na internet tocando violão. Só este vídeo postado pela mãe em uma rede social já passou das 7 milhões de visualizações. E acabei postando aleatoriamente, e quando eu acordei um belo dia, um dia para o outro, tive 1 milhão lá de curtidas e não sei quantos mil comentários. O violão é, sem dúvida nenhuma, o brinquedo favorito do Arthur. Eu chego em casa antes de ir para a escolinha, depois da escolinha, o violão. A música é um dos passatempos preferidos de William, e ele tocava violão para o filho desde a gestação. Eu acho que veio essa questão dele tocar, assim, veio muito porque ele é um bebê de pandemia, nasceu no meio da pandemia, e naquele tempo ósseo do que fazer, brincar, ele via eu tocando e começou a gostar. Desde a gestação, desde a primeira infância, até por volta dos 5 a 7 anos, a criança aprende tudo por repetição. Quanto mais ela for exposta, melhor. Os pais se surpreenderam ao perceber a facilidade que o garoto tinha para reproduzir músicas, do jeitinho dele, claro. Ele curte mesmo analisar as pessoas tocando. Então acontece muito na escola, que ele tem uma vez por semana aula de música. E quando ele chega, ele faz ou canta a música que ele ouviu na escola e pega diferentes notas que viu o professor fazendo, né? Arthur ganhou o primeiro violão quando tinha 8 meses de idade. A gente queria distrair ele no shopping enquanto eu dava uma volta e não tinha nenhuma outra opção. O pai deu esse violão que durou mais ou menos 1 ano. Ele cresceu, mas nem tanto, e a paixão pela música só aumentou. A Mariana estava me contando que percebe, é claro, né, Mariana, que depois que ele começou a tocar, a cantar, que mudou também a qualidade dele de vida também. Como é que foi isso, hein? Sim, ele com certeza assim, é acima da idade dele já, essa questão da psicomotricidade, né, a motricidade fina dele é muito avançada, isso dito até inclusive por profissionais, né, na escola, etc. Então a gente notou bastante desenvoltura nele, ele anda de bicicleta, ele faz outras coisas que a música trouxe, né, pra vidinha dele. E eu sei que ele gosta de aplauso também, né? Gosta, depois que a gente termina o show tem que aplaudir. Os pais incentivam sem pressionar. Mas a maneira com que ele brinca com a música e a maneira lúdica com que ele lida com os instrumentos e tal, é o que deixa a gente bem tranquilo quanto a isso. A criança tem que ter prazer, porque senão a criança acaba ficando até traumatizada com aquilo. Uma brincadeira de criança que pode ser uma promessa para o futuro.
ele tem um instinto natural realmente para tocar violão, porque a partir do momento em que foi introduzido a ele o aprendizado correto, ele será realmente uma criança que terá muito mais probabilidade de se formar um músico. O talento nato de Arthur lembra muito a habilidade do músico Guido Santana, que começou a tocar violino aos 5 anos de idade. Eu não consigo lembrar da minha vida sem a música. A música sempre foi parte do meu crescimento e foi parte da minha educação. O exemplo veio dentro de casa. Quando eles nasceram, eu tinha um super foco na educação, né? Sempre tive. Então, as condições financeiras eram péssimas e eu mesma arregacei as mangas e comecei a ensinar meus filhos. A música era apenas uma entre várias disciplinas. Eu acreditava que a música iria complementar a educação formal, iria incentivar a parte intelectual deles, a cultura. Com 9 anos, o irmão mais velho de Guido foi para uma escola pública de música e decidiu aprender violino. Guido e o irmão do meio seguiram o mesmo caminho em casa mesmo, e o caçula se destacou. Em relação aos irmãos, ele era muito mais acelerado, ele progredia, evoluía muito mais rápido. O primeiro solo aconteceu quando Guido completou 7 anos de idade com a regência do maestro Júlio Medaglia. Aos 9, ele passou a ter aulas com professores. Aos 12, foi o primeiro sul-americano selecionado para uma das competições de violino mais concorridas do mundo. E recentemente, aos 17 anos, Guido venceu a 10ª edição da Fritz Kreisler, uma das competições internacionais de violino mais importantes do mundo, que acontece em Viena, na Áustria, e onde novos talentos são descobertos. Eu diria que o ponto em que eu estava mais realizado é na apresentação. E então o prêmio de primeiro lugar foi uma conquista que partiu dessa alegria que nós tivemos quando a gente se apresentou. A vitória do Guido não é só dele, né? Ele representa toda uma classe de alunos, de músicos brasileiros que não têm reconhecimento, que têm dificuldades e que torceram muito por ele, né? O lembrete dessa vitória está pendurado na parede do quarto. Por isso é uma fonte de inspiração, uma placa grandona dizendo que você é visto como um violinista bom, então você tem que estudar para ser um violinista bom. Os planos agora são terminar os estudos e ingressar em uma boa universidade de música fora do Brasil. Meu sonho é ser solista internacional, para fazer concertos com orquestra, recitais, coisas assim, várias experiências, viajar, fazer música com muitas e muitas pessoas. Um exemplo em que o pequeno Arthur talvez possa um dia se espelhar.